Boa tarde, minha gente. Como que vocês estão? Desejo que todos estejam maravilhosamente bens. Ontem eu quis trazer esse conteúdo falando um pouco sobre a nossa transição que estamos vivendo agora de Touro para Gêmeos, mas infelizmente eu não consegui. Então estou passando aqui para trazer atualizações no dia de hoje. Como vocês já sabem, a gente acabou de iniciar a fase de Sol em Gêmeos e nós também estamos nos preparando para adentrar um portal de transição entre as estações, que é o do outono para o inverno, né? Como eu já tinha falado aqui no vídeo em que eu disponibilizei para vocês na última semana. E Gêmeos é uma fase que nos convida a nutrir conversas mais longas, conversas com mais qualidade, que gerem construtividade na nossa vida, e principalmente de forma mais profunda, né? Infelizmente, como a gente sabe, a cada novo dia a gente vem se nutrindo de um comportamento imediatista, acelerando, consumindo um excesso exorbitante de conteúdo e informação, que na maioria das vezes pode até trazer conhecimento para a nossa vida, de forma mais rasa, né? Mas não geram uma mudança real. É um excesso de conteúdo, um excesso de estímulo, é áudio no 2.0, é vídeo rápido, conteúdo cada vez mais curto, com cada vez mais excesso e cada vez menos qualidade, desenvolvendo uma escassez na prática da temperança do dia a dia para a gente consumir informação que realmente vai gerar uma mudança com construtividade verdadeira na nossa vida. Inclusive, não vou me aprofundar muito nesse tema, né? Mas isso gera um mal muito profundo para o nosso cérebro, para o nosso sistema biológico mesmo, né? Esse movimento do processamento rápido de informação acaba prejudicando como o nosso cérebro processa informação, como o nosso sistema de armazenamento de informação a longo prazo acaba sendo corrompido, porque não somos máquinas, não fomos feitos para processar as coisas de forma rápida, como ultimamente a tecnologia vem trazendo para a gente, né? Isso vai desencadeando uma complexidade muito grande, vários distúrbios mentais, ansiedade, enfim, muitos problemas que acabam impactando aí a humanidade de forma geral e que no dia a dia, por mais que a gente esteja atento, de alguma forma a gente também está dentro dessa onda, né? Então é preciso observar. Mas voltando aqui pro tema, né, que é essa fase de Gêmeos na nossa vida, mas ainda assim dentro disso, porque Gêmeos fala de comunicação, de contato com conteúdo, com informação. A cada novo dia, as pessoas vêm prezando mais pela quantidade e menos pela profundidade e qualidade do que é consumido. Então a gente fica ali rolando, né? Vou dar o exemplo do Instagram, a gente fica ali rolando o feed, procurando um monte de coisa que a gente nem sabe o que é, consumindo um monte de coisa que daqui a pouco vai ser descartado na nossa mente e não tornando esse movimento de fato construtível na nossa vida, tendo qualidade, tendo profundidade nisso que a gente consome. Isso faz com que a gente perca a paciência, inclusive, para nos relacionarmos com presença, para ouvirmos verdadeiramente as pessoas. Às vezes você até se depara com algum conteúdo, alguma coisa que você julga ser legal, mas às vezes você não tem nem paciência para terminar de ouvir aquilo até o final. Esse áudio aqui é um exemplo, né? Ele pode acabar ficando longo, porque eu quero me aprofundar, eu quero trazer de forma mais concisa, mais rica, informações que vão contribuir com essa fase de transição da nossa mandala, mas muitas pessoas acabam não tendo nem paciência para poder aprender, para poder escutar e poder obter esse conhecimento que vai contribuir, que vai auxiliar aí nessa fase, né? Então a gente perde a oportunidade, a gente deixa de adquirir informações e conteúdos que realmente podem ser relevantes para a nossa vida, porque a gente vive com uma mente cansada, uma mente saturada, já com o excesso de informação e estímulo que a gente vive no dia a dia. Então, esse é um período que vem nos ajudar a desacelerar esse ritmo, para nos voltarmos para o nosso momento presente. Afinal, esse é o grande desafio que Gêmeos traz para a nossa vida, né? É um signo multifacetado, é um signo que se envolve com muitos assuntos, que gosta de aprender várias coisas ao mesmo tempo, e aqui existe um cuidado, um ponto de atenção com isso. Como eu falei, Gêmeos é um signo de múltiplas facetas,
E aqui existe uma atenção muito grande sobre o excesso de temas e assuntos nos quais a gente se envolve, principalmente dentro desse período. Porque já é uma tendência a gente querer se envolver com mais de um assunto, aprender mais, trocar mais e principalmente, né, falar mais. Inclusive, já adiantando, eu acredito que esse áudio vai ficar bem grande. Ontem a minha mãe até brincou, né? Eu comentei um history dela, e daí eu falei. Minha mãe é geminiana, né? E aí eu foi brincar com ela, falei assim: a gente entrou com o sol em Gêmeos e tudo mais. E ela comentou que tinha arrumado um emprego novo. Ela perguntou pra mim o que era bom fazer nessa fase. Eu falei: olha, mãe, nessa fase é bom você se relacionar mais com as pessoas, trocar mais conversas. E aí ela deu risada, ela falou: ai, que bom, porque eu acabei de arrumar um emprego novo, tô no cargo de liderança e, consequentemente, vou ter que praticar isso. Eu falei: ah lá, exatamente. Então, só recapitulando um pouco sobre a nossa fase de transição de Touro para Gêmeos, o que a gente viveu, o que a gente vai viver daqui para frente. Nas últimas semanas, a gente viveu um excesso de energia taurina muito forte, né? A gente estava ali com o Sol em Touro, Lua em Touro, tudo em Touro. E esse signo trouxe para a gente uma busca por segurança, por consistência, por constância nas nossas atividades do dia a dia e, principalmente, a observação sobre a qualidade do estilo de vida que estamos criando. Só que o lado sombrio desse signo é que na busca por essa vida mais concisa, mais estável, a gente também acabou tendendo a entrar em zonas de conforto e alimentando uma possível alucinação, uma teimosia, uma rigidez mental desproporcional à realidade, uma ilusão mesmo, né? E que muitas vezes dentro desse período a gente acaba criando convicções de que as coisas só funcionam se forem do nosso jeito, se forem da nossa forma. E daí a gente bate o pé e começa a idealizar que não, tem que ser do meu jeito, porque eu sou independente, porque eu sou autêntico, porque eu sou autônomo, e na verdade não. Na verdade isso é teimosia por não querer aceitar a realidade como ela é. Só que agora o Sol entrou em Gêmeos e Mercúrio também está em Gêmeos. Inclusive a gente tem uma caralhada de planetas em Gêmeos que traz pra gente, né, um momento de tipo assim, cara, ou vai ou racha, ou a gente literalmente se alinha agora, ou só daqui não sei nem quantos anos. Porque essas movimentações planetárias, elas são complexas, né, e elas demoram muitos anos a serem realizadas. Urano, por exemplo, é um planeta que caminha lento, ele demora para chegar, e ele demora também para gerar mudança na nossa vida. Então agora que ele está operando em Gêmeos, ele também vem operando em cima dessa energia pelos próximos anos. Veja bem, a quantidade de influências que estão sendo nutridas hoje pelos planetas que estão nesses signos estão movimentando as nossas vidas pelos próximos anos. Não é uma coisa que vai acabar daqui umas semanas, daqui uns meses. É pelos próximos anos. Tá? E principalmente eu volto sempre a reforçar para que isso fique claro. Tudo que nós estamos criando dentro desse ano de Roda da Fortuna está projetando os nossos próximos 10 anos de vida. Então é de extrema importância que a gente saiba muito bem para onde a gente está indo e o que a gente está construindo nessa fase. Mas voltando, né? O que isso significa? O que significa todos esses planetas em Gêmeos, o Sol em Gêmeos e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? O ritmo do cosmos agora vem forçando a gente a quebrar um monte de padrão. E eu vou trazer uma analogia muito boa que eu aprendi essa semana com a astróloga Babi, do Astrologia de Boa. Eu admiro demais essa mulher, os conteúdos dela são ótimos, inclusive ela começou a fazer vídeo para o YouTube, então depois quem quiser ir lá acompanhar, é uma boa também. Eu vou trazer uma analogia que ela trouxe para exemplificar um pouco mais de forma didática essa fase de Gêmeos. Vem comigo. Imagina que os compromissos de mudança e os projetos novos que você iniciou esse ano são como um trem. Você já comprou o ticket, você já entrou no vagão e o trem está andando. Ele está em movimento. E você não pode pular do trem. E também não pode fazer ele voltar para trás. O rumo já foi traçado, você já está em movimento. Só que Gêmeos chega nessa viagem para abrir as nossas janelinhas e mostrar para a gente novas possibilidades durante o percurso, enquanto a gente está nesse caminho. Novas ideias, novos insights. Quando a gente abre a janela, a gente começa a admirar a paisagem e ver o que está ali fora, para que a gente possa se inspirar. Lembra?
Você já decidiu o seu destino, você já comprou o ticket e já tá dentro do trem. Aí você vê algo legal lá fora, algo que te inspira, que te motiva, e você começa a desejar isso. Mas repito, você não pode descer do trem, você só pode ir para frente. E o que você pode fazer com isso é ir adquirindo esse conhecimento durante o caminho. Não tem como você simplesmente parar o trem, descer e ir lá viver aquela experiência. Você pode ver que aquilo existe lá naquele lugar e adquirir esse conhecimento para levar para você, com você durante a viagem. E essa janela aberta que Gêmeos traz para essa metáfora serve para que você possa se inspirar, para que você possa expandir a sua mente durante o seu trajeto e captar novas ideias que vão somando com a sua jornada, com o que você está construindo. O problema começa quando a gente, mesmo em movimento, começa a querer descer, começa a querer desviar a rota por reconhecer essas novas possibilidades, ou começa a se comparar com os outros, com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão conquistando. Então a gente começa a se sabotar, começa a inventar novas ideias, novas coisas, para além daquelas que a gente já se determinou a fazer. Porque a gente tá, em vez de a gente estar dentro do trem, absorvendo informação e insight que vão ser construtivos para a nossa jornada, a gente começa a olhar para fora da janela e esquece que está dentro do trem, esquece que está caminhando. E principalmente, né, esquece do nosso objetivo. E aí, essa é uma armadilha que a gente vive diariamente, cara, diariamente, principalmente nas redes sociais, com o excesso de estímulo, com o excesso de conteúdo, ainda mais dentro desse período, que faz com que a gente fique olhando para fora da janelinha, se comparando com os outros e se desconectando do que a gente verdadeiramente planejou aqui dentro da gente. E isso pode fazer com que você comece a duvidar do seu próprio caminho, achando que você escolheu o caminho errado, que você escolheu o trem errado. Então, agora nessa fase, existe a necessidade, presta atenção nisso, existe a necessidade de observar e estar em alerta com esses desvios de rota. Porque Gêmeos convida a gente a ter mais flexibilidade mental, a ter sim curiosidade para aprender as coisas durante o trajeto, mas principalmente com maturidade, de entender que o seu trem ele continua em movimento, independente do quanto você deseja mudar o trajeto já planejado. Se você planejou, amigo. Não tem como mudar agora nessa fase do jogo. Não é inteligente, vamos dizer assim, né? A não ser que você não tenha planejado, daí você senta aí e faz o rolê acontecer melhor. Mas ainda assim, né? É uma fase que ela já está influenciando movimentos que nós já iniciamos. Então vai ter que ir até o fim, não tem como, né? E aí, aqui, né, entra a grande chave. Você não vai poder descer do trem. Só que você vai usar esse período de Gêmeos na sua vida para nutrir a sua bagagem intelectual, para aprender a dominar a sua mente, para aprender a dominar os seus excessos, os seus sistemas de autossabotagem e principalmente para filtrar o que realmente serve para o seu aprimoramento e principalmente para a sua obra de vida. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi hoje enquanto eu estava caminhando. Eu até vou criar um conteúdo depois sobre isso. Eu estava caminhando e me veio um questionamento. Eu sou uma pessoa... Eu sou não, eu estou, vamos mudar a comunicação. Eu estou uma pessoa que está com dificuldade de nutrir a minha memória a longo prazo. Eu já entendi o porquê isso aconteceu e eu também já estou há um tempo resolvendo isso na minha vida. Essa memória a longo prazo é algo que me incomoda muito, porque eu admiro muito as pessoas que conseguem lembrar de nomes, de frases, de livros, de coisas que geram verdadeiramente um impacto na gente. E eu me percebo tendo uma dificuldade com isso. Às vezes, se eu estou numa conversa e naquele momento daquela conversa essa informação serve para a conversa, ela vai aparecer, ela vai vir na minha cabeça e eu vou conseguir usar ela porque ela está armazenada em algum lugar. Só que no dia a dia, quando eu quero buscar essa informação por conta própria, eu começo a ter um desafio, porque eu tenho dificuldade de lembrar. Então, eu comecei a me questionar sobre abrir um tarô para perguntar o porquê que eu tenho dificuldade, para perguntar para o tarô, veja bem, por que eu tenho dificuldade de armazenamento de informação a longo prazo, para entender o que o tarô pode trazer para mim com o objetivo de corrigir.
Então, veja, você pode usar as cartas para ficar prevendo o futuro, você pode usar as cartas para ficar prevendo coisa que não traz construtividade nenhuma para sua vida, ou você pode usar as cartas para entender sistemas e situações que realmente geram insatisfação para que você possa corrigi-las, para gerar autoconhecimento, certo? Então, mais uma vez, esses próximos dias servem para que a gente possa dominar a nossa mente, compreender os nossos excessos e filtrar o que realmente serve para o nosso aprimoramento de vida, para aquilo que a gente está construindo. E aqui entra o grande aprendizado dessa fase da nossa mandala para esse mês, para quem está vivendo aí a mandala do ano astrológico. O excesso de Gêmeos, o excesso que ele traz para a nossa vida, com temas, assuntos, informações, traz para a gente uma grande oportunidade e também um possível perigo. É sempre as duas facetas, né? Gêmeos tem duas faces, a sombra e a luz. E essa oportunidade é, mais uma vez, reforçando, os insights e as ideias que podem contribuir com a nossa construção. E o perigo é o bombardeio dessas informações inúteis, que podem fazer com que você fique se comparando e se desviando do seu próprio caminho. O excesso de estímulo pode aumentar o desenvolvimento de comportamentos de neurose e ansiedade dentro desse período. Então, presta atenção, toma cuidado. Às vezes a gente fica, eu sou ansioso. Cara, se você fica o tempo inteiro autoafirmando que você é uma pessoa ansiosa, como que você espera ser uma pessoa mais tranquila no dia a dia? Começa mudando a sua própria comunicação, começa mudando a sua forma de pensar, a sua forma de se enxergar e de autoafirmar aquilo que você fica o tempo inteiro falando para as pessoas, falando nas redes sociais, postando, sabe? Tipo, consumindo conteúdo, achando graça de coisas que reforçam que a ansiedade é algo engraçado, comum, tá na moda, todo mundo tem. Não é. É algo que a gente precisa tratar, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, sabe? A gente precisa. Nosso corpo, nosso templo, nossa mente, nossa energia é extremamente sagrada. Por que a gente vai ficar se tratando dessa forma, sendo que a gente é a nossa maior ferramenta para percorrer essa jornada de experiência de vida? Eu fico revoltada, vocês me desculpem. Eu fico revoltada com essa situação, porque às vezes a gente quer mudar algumas coisas na nossa vida, só que a gente fica o tempo inteiro autoafirmando o contrário, sabe? E, enfim, isso só faz com que a gente se perca do real objetivo. Eu quero ser uma pessoa. Eu não gosto de ter ansiedade, eu não gosto de viver crises, eu não gosto. Mas eu fico o tempo inteiro autoafirmando que eu sou uma pessoa ansiosa. Qual que é o sentido disso? Então, a gente precisa prestar atenção para evitar desenvolver esses sistemas complexos, que no final das contas é a nossa mente, é como a gente escolhe, é um programa, é o seu computador. O que você escolhe deixar instalar no seu computador? O que você escolhe deixar lá no seu lixo, na sua lixeira, acumulando? O que você escolhe, como que você escolhe organizar suas pastas? É a sua mente, cara, precisa ter organização, ainda mais nessa fase. Gêmeos é um signo que se envolve com muitas coisas ao mesmo tempo, e aqui fica o desafio da gente aprender a ser um pouco mais organizado, para que a gente tenha uma mente mais organizada. Então, esse excesso de estímulo, ele pode gerar esse desenvolvimento de comportamentos desequilibrados e levar a gente a ter uma curiosidade excessiva sem ação palpável, sem prática na vida, que pode fazer com que a gente se perca dos nossos objetivos. Não adianta nada a gente ter curiosidade lá, aprender um monte de coisa e não fazer nada com isso. Então, o meu convite para vocês nesse período é que vocês aprendam a dominar os estímulos que, ao invés de deixar vocês mais inteligentes, mais ágeis, mais construtíveis na vida, acabam dominando vocês, fazendo com que vocês se tornem mais dependentes, cada vez mais dependentes das redes sociais, do celular, dependentes de pessoas, dependentes de situação. Esses dias eu atendi uma pessoa que falou para mim que não conseguia fazer nada se não tivesse outra pessoa acompanhada. Eu achei isso um absurdo, mas eu já fui assim. Lá na minha juventude, na minha adolescência, eu não conseguia ir na farmácia se alguém não fosse comigo, se eu não chamasse uma amiga para ir comigo. Sabe? Tipo, é um absurdo. A pessoa não consegue sair, ela não consegue fazer nada se ela não tiver alguém para fazer com ela. E, inclusive, foi uma pessoa que estava super engajando, estava conseguindo encontrar uma melhora de resultados na própria vida e parou o tratamento porque a amiga não ia conseguir mais vir com ela no tratamento.
Tipo assim, cara, você deixa de se desenvolver, você deixa de fazer algo que você acredita que é bom pra você, porque outra pessoa não consegue te acompanhar, não faz sentido algum, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa dependência, e Gêmeos ele pode acabar desenvolvendo esse aspecto de comportamento na nossa vida. Então, observem, né? Esse convite que eu deixo para que vocês observem os estímulos. E eu vou dar um exemplo. Se você, eu gosto muito de usar esse exemplo, se você naturalmente já tem dificuldade, por exemplo, de ter foco na vida, eu tenho dificuldade de ter foco, eu quero desenvolver mais foco e presença, porque, né? A gente não volta para o passado e a gente não consegue acelerar para ir para o futuro. A gente só consegue viver o momento presente. Existe hoje uma dificuldade da gente se manter no momento presente e reconhecer aonde a gente já chegou. Se você naturalmente tem dificuldade de exercer o foco, não faz sentido nenhum você ter um celular que fica o tempo inteiro te notificando, que fica no vibracal chamando a sua atenção. Não faz sentido. Então, em vez de você contribuir com as suas próprias armadilhas, você está criando ainda mais recurso para que você não consiga exercer o foco que você precisa. Veja, não faz sentido, certo? Então, é importante aprender a reduzir essas armadilhas que a gente mesmo cria sobre as nossas próprias condições e observar qual que é o meu real objetivo e o que eu estou fazendo hoje que contribui ou que me afasta de alcançar o meu real objetivo. Escolham, principalmente nessa fase, a qualidade, mais qualidade e menos quantidade. Escolham ativamente livros, canais que vocês vão seguir que realmente vão trazer algo que agregue na vida de vocês, que vocês consigam praticar no dia a dia. Trocas que fazem sentido. Outra coisa muito poderosa para esse momento, evitem tentar fazer tudo sozinhos. Vocês não se tornam mais fortes, independentes ou capazes só porque dão conta de tudo. Isso é uma ilusão, foi uma coisa criada pelo sistema capitalista, tá? Não faz sentido. Fazer tudo isoladamente só vai fazer com que você perca a oportunidade que possa te apresentar uma nova fase na sua vida, uma nova oportunidade de, sei lá, uma conquista diferente, uma parceria que possa contribuir com o seu momento. Eu tinha uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Eu também tinha uma dificuldade enorme de criar as minhas aulas, de fazer os meus atendimentos, porque eu tinha que ficar fazendo tudo ao mesmo tempo sozinha. Eu comecei a aprender a pedir ajuda, criar parceria, contratar gente para poder delegar situações. E, consequentemente, eu comecei a abrir espaço na minha agenda para conseguir fazer o que eu realmente queria, aonde eu queria realmente me dedicar e, principalmente, aprender a desenvolver confiança nas pessoas. Porque é de uma arrogância muito grande a gente querer dar conta de tudo sozinha. Porque no fundo, quando a gente tenta dar conta de algo sozinha, a gente, na verdade, está autoafirmando que o outro não é capaz. E a gente se coloca numa posição de arrogância por não confiar no outro, ou não confiar que o outro possa se desenvolver e possa contribuir, inclusive, com o desenvolvimento das outras pessoas. Então, Gêmeos ensina a gente sobre as nossas trocas, sobre a nossa troca em comunidade, sobre a nossa identificação intelectual. Se permita se abrir para escutar, para pedir ajuda, para pedir ajuda de quem constrói junto com você, se conectar com pessoas que têm objetivos parecidos com os seus, que te inspirem no meio do caminho. E, ao mesmo tempo, aproveitem esse restinho de lua minguante, de energia de lua minguante dessa semana, para deixar limpar e minguar da sua vida as relações que não trazem mais inspiração nenhuma, que te fazem duvidar sobre você mesma, que já te mostraram que não constroem nada na sua jornada de vida. Agora, para a gente encerrar essa conversa, eu vou instigar uma questão aqui para vocês refletirem aí nesse período. Na sua vida, você está agindo por obrigação ou porque existe um propósito real? E aí eu vou trazer dentro dessa pergunta uma experiência particular minha. Eu trabalhei 3 anos em uma empresa de marketing que eu não gostava. Eu não gostava. Eu entrei na empresa, no começo foi super legal, mas depois eu comecei a adoecer. Só que ao mesmo tempo, eu diariamente, enquanto eu ia para lá, eu buscava me lembrar o porquê eu realmente estava indo. Porque nessa fase eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e estava conquistando a minha independência financeira e intelectual. E eu ia para a empresa porque eu queria aprender mais. Eu comecei a trabalhar com marketing e eu não tinha muito recurso.
Eu também não tinha dinheiro para comprar curso, para me especializar. Então eu me coloquei dentro desse ambiente para aprender diretamente na prática como isso funcionava. E mesmo não gostando, todos os dias eu acordava cedo e ia agradecendo primeiro pela oportunidade, segundo, me lembrando o porquê eu realmente estava fazendo aquilo, porque eu queria adquirir conhecimento para, primeiro, gerar o meu recurso financeiro e a minha independência. E segundo, para seguir os meus sonhos de forma mais segura e palpável, até porque eu preciso do marketing hoje e de todo o conhecimento que eu adquiri nessa bagagem para aplicar no que eu faço, nos meus conteúdos, nos meus canais, aqui na comunidade, para poder me comunicar, aprender a desenvolver comunicação, posicionamento, confiabilidade em mim mesma, para vir aqui, sabe? Às vezes eu ainda me questiono, mas independente disso, eu acordava diariamente lembrando que eu tinha me colocado dentro daquele lugar porque eu precisava aprender até eu conseguir o que eu estava buscando, a independência financeira e poder pedir demissão. Então, mesmo que você não necessariamente esteja fazendo o que você quer, o que você está fazendo hoje gera construtividade no que você deseja alcançar? Qual que é o fundamento? Ah, lá tá na hora da minha gata almoçar. Qual que é o fundamento? Voltando aqui, né, que eu me perdi, perdão. Você necessariamente está fazendo o que você quer? Você está fazendo o que você acredita que está te levando em direção ao que você quer alcançar, que está gerando construtividade para o seu objetivo de vida? Se a resposta for não, cara, reveja. Você está sendo você mesmo ali, verdadeiramente, quem você é? Você pode ser quem você é, ou você está todos os dias da sua vida se modelando a uma identidade que não é você, se frustrando durante o processo, se perdendo da sua realidade e não conseguindo sair desse sistema. Por quê? Qual que é o fundamento disso? Aonde você espera chegar dessa forma, sabe? São dias e dias e dias que você está dedicando a sua energia de vida, o seu tempo de vida, o tempo em que você ainda tem disponível para permanecer aqui nesse planeta, para construir, seja lá o que quer que você esteja construindo. Qual que é o fundamento de você permanecer num estado, seja de consciência, seja emocional, seja de comportamento, seja num lugar, seja num relacionamento que não está levando você para onde você verdadeiramente deseja? Não faz sentido. Então, se questionem, reajustem a rota. Por quê? Na semana que vem, a energia cósmica vai começar a dar uma agitadinha. Plutão vai entrar em Aquário, trazendo pra gente uma enxurrada de informações, mais ainda, né? Porque a gente já tá vivendo pouco disso, né? Vai trazer mais ainda. E pensamentos, novos pensamentos que podem exigir da gente uma transformação ainda mais profunda nas nossas estruturas coletivas e na forma como a gente se comunica. Então, veja bem. Aproveitem esses dias para colocar a cabeça no lugar e ancorar a sua própria autorresponsabilidade, certo? Porque a gente vai precisar. É isso, meus amores. Eu espero que tenha ficado claro um pouco sobre essa fase de Gêmeos. Eu não consigo e eu também não vou me colocar no lugar de ficar trazendo áudios curtos. Eu já me cobrei demais disso, né? A gente entra num sistema de autocobrança de, as pessoas não ouvem mais áudio grande, as pessoas não... Gente, de verdade, quem quer faz acontecer. Eu estou estudando neurociência agora, as minhas aulas têm 1 hora e pouco de aula, às vezes 30, 40 minutos de aula, e se eu realmente quero fazer com que isso aconteça, eu vou ter que sentar minha bunda na cadeira e assistir 1 hora de aula, 1 hora e meia de aula, sabe? Não tem negociação, não tem mais como a gente ficar esperando o milagre acontecer sem com que a gente se torne responsável por fazer com que ele aconteça. Então, eu também não quero me colocar num lugar de autocobrança, de ter que ficar criando conteúdo rápido, conteúdo generalizado, conteúdo superficial, para poder alimentar vocês do que eu acho que vocês querem ou vocês esperam, porque essa comunidade não é sobre isso. Essa comunidade, ela existe para pessoas que realmente querem buscar o conhecimento, querem ter contato com o que é palpável, o que pode ser aplicável no dia a dia, para que a gente possa viver uma realidade mais alinhada com os ciclos cósmicos, as oportunidades que os planetas, os signos, o tarô, essas ferramentas que a gente tem para trabalhar podem proporcionar para a gente. E segundo, para que nós possamos ultrapassar a média da curva, né? A curva,
eita, carai, que a gente possa ultrapassar a média da curva, tava certo, né? A gente possa ultrapassar a mediocridade, a média da humanidade. Tá todo mundo no mesmo ritmo de vida. E eu acredito que as pessoas que se destacam hoje são aquelas que se arriscam a fazer diferente, a serem mais autênticas, mais livres, para serem o que verdadeiramente acreditam que são. Então, eu acredito que não tem como passar um conteúdo com uma profundidade, com uma qualidade em 10, 15 minutos. Esses áudios eles vão ficar cada vez maiores porque eu quero trazer verdade, eu quero trazer profundidade, eu quero trazer qualidade e essa é uma fase que vai exigir isso demais da gente, certo? É isso, meus amores. Um beijo grande, um cheiro, muito axé pra gente, pra nossa semana. Amo vocês.